me libertou. Lutar e crer, esperado, não para o Criador. Justiça e paz que reina, redima o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Mas sempre seja louvado! Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs! Que grande alegria estar aqui reunido com vocês esta noite para celebrarmos. Que alegria estar com vocês, viver o ministério com vocês, contar com a oração de vocês. A graça vem de Deus, mas passa por cada um de nós, e quando a gente se une, a graça é maior ainda. Então, nessa alegria do ressuscitado, que chama, que consagra e que envia, iniciamos a Santa Eucaristia, chamando a nosso favor, a Santíssima Trindade de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos rende o amor de Cristo. Um breve momento de silêncio, convida cada um e cada uma a colocar nas mãos de Deus o próprio arrependimento, na certeza de que Deus é misericórdia, na certeza de que sua misericórdia nos visita e nos transforma. Cada caminho e põe nos meus pés, encontro a ti naqueles que passam estendendo as mãos, chamando tu estás, eu não quis ouvir, fechado em mim, faltou-me coragem para ser a missão. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que não acreditei, que juntos podemos fazer deste mundo um mundo de nós. Senhor, eu te peço perdão, pois o medo não me deixa agir, mas de um instrumento, um profeta que fala de ti. Ouvindo a palavra, eu pude entender, estando sozinho, sem o outro, não estou em ti. O outro aparece, indicando querendo a partilha, não sendo profeta, também disse não. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que não acreditei, que juntos podemos fazer este mundo um mundo de irmãos. Senhor, eu te peço perdão, pois o medo não me deixa agir, mas me um instrumento, um profeta que fala de ti. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, para governar o povo que vos pertence, instituístes o ministério dos sacerdotes. Concedei a este presbítero da vossa igreja, que hoje escolhestes para o munus do presbiterado, a graça de sempre vos servir segundo a vossa vontade, e por seu ministério e sua vida, promover a vossa glória em Cristo. Ele é que é Deus, e convosco reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres de libertação. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores de rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os fugidos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz enriquecer o caído. O Senhor é aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Tenha para a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, no Sião teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendize minha alma,
Senhor. Em ti se minha alma bendize ao Senhor. Antes do senhor começar a homilia, que ele vai dar um recado, porque tem um carro ali atrapalhando o carro. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia ao lado onde nasce o sol. Eu trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte o servo do nosso Senhor. Ouvi então o nome dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, veio uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, o Espírito do Senhor sobre mim fez a sua ação, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós.
como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pessoal, tem um veículo HB20 Sport branco, placa PPG 3804, preparado próximo à garagem do aeroporto. Vou retirar você. Queridos irmãos e queridas irmãs, quanta alegria por essa caminhada. 5 anos é pouco tempo, mas num período que acontece muitas coisas. De modo especial, quando a gente tem a oportunidade de viver surpresas de Deus a cada dia. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, de fato, aquele dia, 5 anos atrás, dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, dia que eu disse sim a Deus, à igreja, também ao povo de Deus, foi um dia, de fato, da graça de Deus na minha vida, sabe? Foi um dia que, de fato, algo se transformou. Não no sentido de que a gente não continua tendo a personalidade, que a gente tenha dificuldades, eventualmente os talentos, claro que continua. Mas alguma coisa diferente, nova, uma chama nova, um ardor novo, e que, de fato, essa graça experimentada dá frutos numa vida que certamente não é perfeita, né? Aqui nessa igreja estão presentes pessoas que me conhecem muito bem. Familiares que me conhecem desde pequeno, amigos que muitas vezes me conhecem há muito tempo, paroquianos que conviveram comigo todos os dias, sabem dos meus muitos defeitos, das minhas muitas limitações, mas que pese tudo isso, posso dizer com convicção que a graça de Deus nunca me faltou, sabe? Isso que é bonito, isso que é bonito. Como diz Jesus, o Espírito do Senhor o conduz para a Galiléia. Que bonito deixar-se conduzir, que bonito confiar, que bonito estar. Bom, dito isso, e repetindo essas leituras foram aquelas mesmas que eu escolhi para minha ordenação, né? Minha celebração há 5 anos atrás. E toda vez que eu vou a elas, e evidentemente, eu já as li, já as estudei tantíssimas vezes na minha vida, certamente são os trechos da Sagrada Escritura que eu mais me dediquei, portanto eu poderia falar sobre eles aqui por horas, mas podem ficar tranquilos, isso não vai acontecer. Mas
quando eu os escuto, eu percebo assim com clareza quanta ousadia, sabe? E quanto a quem eu estou daquilo que eu me propus. Mas essa pequenez, essa significância, ela é bonita porque, de algum modo, me faz reconhecer aquele que me consagrou e aquele que me enviou. Que coisa maravilhosa. Mas me faz recordar também os propósitos segundo os quais eu fui consagrado. Isso é o mais bonito. O projeto que nos move. O pouco que a gente consegue materializá-lo no dia a dia, na fidelidade, nas orações, nos sacramentos celebrados, na ida ao encontro dos outros, em ungir, em perdoar os pecados, em levar uma ajuda material, um abraço, uma acolhida, mas, ao mesmo tempo, aquilo que Jesus prepara e faz cada dia, cada vez mais, por mim e para cada um de nós. Isso que é bonito. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, escutamos na primeira leitura, em primeiro lugar, uma carta de Pedro, que ele se coloca como presbítero, o que já mostra uma postura interessante. Pedro não era exatamente um presbítero. Pedro era um apóstolo. Mas junto com os presbíteros, ele se fazia presbítero. Bonito, né? A capacidade de, junto com o outro, se fazer outro. Olha que coisa maravilhosa. Tirar o dicionário dali. E assim, a gente percebe que Pedro vai dizer o seguinte, olha, não vão com espírito de dominação, não vão com espírito de governo, não vão com espírito de soberba, não. Vá com espírito de caridade, vá com espírito de misericórdia, vá com espírito de ser um entre os iguais. Que coisa maravilhosa. E Pedro assim aprendeu com Jesus, porque Jesus fez isso. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, se fez carne e habitou entre nós. Se fez igual a cada um de nós. Assumiu nossa condição humana. Só foi diferente de nós no amor e no serviço, com mais radicalidade. Mas no resto, idêntico a cada um de nós. Que coisa maravilhosa. Também escutamos, na segunda leitura, um trecho do livro do Apocalipse, que, como é típico do livro do Apocalipse, com muitos signos, muitas imagens. Também não vou falar sobre cada uma delas hoje, mas eu gostaria de chamar a atenção que perante o altar do Cordeiro há uma multidão de testemunhas. Coisa maravilhosa. Não somos sozinhos. Não estamos sozinhos. A nossa fé é uma fé de comunhão. A nossa fé é uma fé de fraternidade. A nossa fé é uma fé na qual a salvação que nos leva ao Pai, que é Cristo Jesus, também nos leva ao irmão. Pelo Cristo Jesus, que fomos adotados como filhos de Deus, pelo mesmo Cristo Jesus, somos filiados uns aos outros. Renunciar à filiação seria renunciar à paternidade, porque seria renunciar a Cristo Jesus. Assim sendo, meus irmãos, eu me recordo no momento da ordenação, algumas pessoas estavam lá presentes, algumas pessoas estavam lá, mas tiveram a oportunidade de participar de outras ordenações, mas certamente se recordam do momento da ladainha de todos os santos, que é um momento sublime, no qual aquele que vai ser consagrado deita no chão e assim se invoca todos os santos e santas de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Um mar de testemunhas. Em primeiro lugar, nós, da Igreja Militante, que aqui caminhamos, aqui estamos, testemunhas do Cordeiro, ansiosos para sermos lavados, brancos, livres em Cristo Jesus, revestidos de Cristo Jesus, cristificados. Que coisa maravilhosa! Os sentimentos de Cristo cresçam em nós. Olha que coisa maravilhosa. Junto com a igreja padecente, aqueles que estão se purificando
para chegar à plenitude da contemplação. Junto com a igreja triunfante, aqueles que nos precederam e foram testemunhas da fé, os santos, os mártires, aqueles conhecidos que estão nos altares, aqueles que nem sabemos o nome, aqueles que só nós sabemos o nome. Pessoas santas passaram a nossa vida. Coisa maravilhosa. Uma testemunha que está junto conosco, que nos intercede por nós. E assim eu recordo que o ministério presbiteral é um ministério fundamentalmente comunitário. Por quê? Porque um presbítero é retirado do meio do povo, percebem? Ele é povo. Consagrado e enviado para o meio do povo, para servir o povo. Que coisa sublime, coisa maravilhosa. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos perder essa característica essencial da nossa fé, que é sermos uns junto com os outros. Olha que maravilhoso. E por último, não menos importante, escutamos este trecho do Evangelho. E dele eu retirei o meu lema de ordenação presbiteral, que é, como eu disse, um trecho da ousadia de Deus, eu diria. E assim eu chamo a atenção para dois elementos. Um elemento no início, o outro no final, sendo explicado por aquilo que está no meio. No início está escrito o quê? Que o Espírito Santo conduziu Jesus até a Galileia. Para irmos às Galileias, para irmos à realidade, nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deixar-se conduzir. Estar contaminado não, estar conectado com Deus. Que coisa maravilhosa. Então somos conduzidos à Galileia. E assim está escrito que Jesus pregava, claro, ensinava, e que Jesus dava testemunho do que pregava e que ensinava. Olha que beleza, a unidade entre fé e obras. Que coisa maravilhosa. Nosso objetivo, né? Nossa meta. Que coisa maravilhosa. E assim está escrito que ele entrou na sinagoga de Nazaré. E assim está escrito que ele pegou o livro do profeta Isaías. E assim estava escrito que em todos os capítulos, versículos do profeta Isaías, ele escolheu justamente a da manifestação messiânica, mostrando que aquilo ali era o programa de vida de Jesus. Qual era o programa de vida de Jesus? Ser boa notícia, boa nova aos pobres. Olha que coisa maravilhosa. Ser libertação, liberdade para os cativos, para os presos. Olha que coisa maravilhosa. Ser libertação para os oprimidos. Ser luz para os cegos. Percebem? Que é o mistério de Deus que vem ao nosso encontro, que se encarna, que habita entre nós e que no meio de nós é dinâmico. No sentido de que nos envolve e que nos leva a uma prática, a uma vida, a uma doação de si mesmo, a um testemunho que se manifesta através desses sinais. Coisa maravilhosa. Que belo as coisas que fazemos para aqueles que amamos. Que mais belo ainda pelas coisas que fazemos para aqueles que nem conhecemos. Para aqueles que nem sabemos se merecem. Não. O amor misericordioso de Deus quer chegar preferencialmente àqueles que não merecem. Olha só, um amor desinteresseiro, um amor gratuito e, por isso, transformador. Se alguém recebe alguma coisa porque merece, é um ato de justiça, sem problema. Mas a pessoa não muda, porque ela só recebeu o que ela merece. Se alguém recebe alguma coisa sem merecer e fazendo a experiência do amor que levou o outro a doar, e eu estou falando no sentido mais amplo possível, viu?
Pode ser um cobertor que vocês doaram hoje, já deixo o meu agradecimento. Pode ser um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma participação, companheirismo, uma palavra. Que coisa maravilhosa. Essa praxis de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu também chamo atenção para um elemento. O elemento que Jesus escolheu omitir. Nesse mesmo trecho do profeta Isaías, havia uma frase. Uma frase que Jesus preferiu não ler. E por isso, a sinagoga caiu de pau sobre ele logo em seguida. Não estava escrito aqui, mas são cenas dos próximos capítulos. E qual frase foi essa? Ele proclamava também, profeta Isaías, a vingança de Deus. Percebem? Algo ainda imperfeito na lógica do Antigo Testamento. Assim Jesus faz o quê? Tira essa frase da vingança de Deus e fala o que no lugar? O ano da graça do Senhor. E por fim diz: hoje cumpriu-se esta profecia. Se o Espírito conduz para a missão, para as Galileias, para a realidade, a urgência daquilo que é proclamado acontece no tempo sagrado do hoje, do aqui, do agora. Coisa maravilhosa. Então eu fui ordenado há 5 anos atrás, eu estou padre hoje e estarei padre para todos sempre, porque hoje é o hoje de Deus, sempre, que coisa maravilhosa. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, através das leituras proclamadas, através da fé celebrada, nós acolhemos este Cristo Jesus como Mestre e Senhor. Esse Cristo Jesus que era o príncipe da paz, que era o proclamador da justiça, que era o coração misericordioso, que era aquele que passou por esse mundo fazendo bem. Que coisa maravilhosa. E assim, assumindo a sua proposta, assumindo o seu programa, assumindo a sua vida, nós também nos consagramos, prometemos e nos esforcemos para fazer, mesmo que talvez não estejamos à altura de Cristo, mas ele se rebaixa para nos elevar. Isso é maravilhoso. Confiar nele, estar nele. Meu Deus do céu. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, por último, eu gostaria de dizer que o Espírito do Senhor continua sobre nós. Gostaria de dizer que o presbítero é chamado a ser este sinal. Gostaria de dizer que nós somos testemunhas uns dos outros. E gostaria de dizer por último, que essa libertação de todos os males, de tudo de ruim, de todo pecado, de toda injustiça, foi proclamada por Jesus, vivida por Jesus e continua agora. E cada um de nós assume esse agora na nossa vida. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, encerro uma frase de Santo Inácio de Loyola, lembrada no início, que diz: em tudo amar e servir. Santo Inácio de Loyola foi aquele que talvez melhor meditou o Cristo, através dos seus exercícios espirituais. Fazia uma configuração a Cristo a partir de uma contemplação dos mistérios de Cristo. São os famosos retiros de silêncio de Santo Inácio de Loyola. E o que ele extrai no fundo? Em tudo amar e servir. Que coisa bonita. Então esse que é o nosso programa de vida. Peçamos a Deus que envie seu Santo Espírito sobre nós e nos fortaleça e nos impulsiona para que assim consigamos conduzir as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com confiança, de pé, elevemos ao Senhor as preces da nossa comunidade.
para que o Papa, os nossos bispos e todos os pastores da igreja sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, guiando o povo de Deus com sabedoria, ternura e zelo apostólico. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Em ação de graças, pelos 5 anos de ordenação sacerdotal do Padre Vitor, para que o Senhor recompense cada Eucaristia celebrada, cada absolvição concedida, a cada palavra de conforto, partilha nessa meia década de entrega, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Espírito Santo continue renovando diariamente o entusiasmo do primeiro ensino no coração do Padre Vitor, protegendo a sua vocação, concedendo-lhe saúde, paciência, discernimento e uma fidelidade inabalável ao Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o testemunho alegre e generoso destes 5 anos de sacerdócio inspire muitos jovens em nossa comunidade a ouvirem a voz de Jesus e a responderem com coragem ao chamado da sua vida religiosa e sacerdotal, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Num breve momento de silêncio, convido cada um e cada uma a colocar no coração de Deus sua prece e seu pedido. Pai de misericórdia, entregamos em tuas mãos as preces da nossa comunidade. Aquelas colocadas em voz alta, aquelas também que estão no silêncio dos nossos corações. Tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Para dançar, Todas mãos sempre laçaré, vida nova de pelo rio da flor, e o índio traz um peito, é louvor a minha dor. uma só será a mesa, Terra mãe será a o sustento da pureza, em milagres anunciar. Eis aqui, Senhor, as dores, este Cristo como irmão. lá vai me Sejam os seus favores, a defesa de nova terra nós sonhamos, onde todos tenham lugar. Os direitos nós buscamos, e na mão extremuar. uma só será a mesa, derramando será o altar, o sustento a natureza, em milagres vai nos dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de todas as vezes.
Ó Deus, escolheste sacerdotes para servir os santos altares e ao vosso povo. Concedei propício pela força deste sacrifício, que o mistério dos vossos servos sempre vos agrade, e produza em vossa igreja frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e dos santos todos, para cantar. Senhor, Deus universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, em nome do Senhor, bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Santo Espírito, a fim de que as nossas ofertas se mudem, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Se comemos este pão
vez que bebemos desse vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une no só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une no só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Ângelo, que é bispo desta igreja, bem como Dom Anderson, seu auxiliar, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós, aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. É muito próximo. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do mesmo Pai, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Pai de Cristo. Pai de Cristo.
Acho que isso, cara. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender esse pecado, mas dizei uma palavra de Cristo. Deixarem os povos caminho e o trilhas serão muito tempo da verdade, essas naves feitas de paz, Deus criou infinito pra vida ser sempre mais. Forma de Cristo. É Jesus este pão de verdade, viemos pra comunhar com a sofrida Corpo de Cristo. 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 Corpo de Cristo.
Corvo de Cristo. Corvo de Cristo. Corvo de Cristo. Jesus, este pão de pão Corvo de Cristo. viemos pra corpo. Já fez o seu aperitivo? Corvo de Cristo. 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 Chega. Este na festa dos povos, solitos se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Não vou na verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou infinito pra vida se celebrar. É Jesus deste pão de bondade, viemos pra comprar. Com a luta sofrida de um povo que quer Que vós tendeis lugar, a reformação perigo, viemos pra incomodar, com a fé que não nós faz. Você vai saber se solene? Tá aqui. Tá, não. Mas agora tem oração. Oremos. Senhor, a sagrada oblação que oferecemos e recebemos seja fonte de vida para os vossos sacerdotes e todos os fiéis, a fim de que, unidos a vós por um amor eterno, mereçam servir dignamente a vossa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, por favor, para os avisos. Boa noite. Boa noite. Também só um aviso. Domingo, teremos Santa Missa aqui às 8 horas. Pode ser, vai ser conosco. Vai sair aqui, pai. Vai ser entrevista no profissional. Ah, sim. Então, domingo, Santa Missa às 8 horas da manhã. Então, nós vamos começar, então, as homenagens. Vou convidar aqui a pastoral, a mensagem da pastoral do povo de Deus. Meu Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Padre Vitor. Boa noite. Que saudades. Acho que de todo mundo, né? Nós fizemos uma homenagem simples. Oh, meu Deus. E no final a gente vai trazer uma lembrança feita pela Pobre Rua, né, que participou da nossa ação social na semana passada. E eles fizeram mensagens e desenhos para esse dia com muito carinho Olha. e muito amor. Né? A gente espera que o senhor goste, né? E depois a gente passa para eles de volta. Meu Deus. Nós fizemos uma simples mensagem, porque é o que o Senhor significa para a gente, para a pastoral carcerária, para essa comunidade, para essa paróquia, né, para a Escola de Fé Jurídica, aqui representada pelo Maurício, né, pela pastoral do povo da rua, né, e por tantos movimentos, né, que o Senhor é um apoiador e um ajudante. Querido Padre Vitor, hoje a igreja se alegra com gratidão a Deus
pelos seus 5 anos de sacerdócio, enquanto nossos corações também rendem graças pelo dom da sua vocação. Em nome da paróquia, de nossas comunidades, pastorais e serviços, queremos expressar nossa profunda gratidão pelo seu sim generoso, que continua transformando tantas vidas e revelando a presença de Cristo entre nós. Há vocações que são lembradas pelas palavras, a sua é lembrada pela vida e pelo exemplo. Desde o início do seu ministério, quando o Senhor escolheu celebrar sua primeira Santa Missa no presídio, o Senhor nos mostrou que desejava encontrar Cristo exatamente onde Ele disse que estaria, nos pequenos, nos pobres, nos esquecidos e naqueles que mais necessitam de esperança. Sua dedicação à Igreja, seu amor pelos estudos, sua missão como reitor paroquial, seu carinho por sua família e, sobretudo, seu olhar misericordioso para os mais necessitados, especialmente nossos irmãos e irmãs encarcerados e em situação de dor, revelam um profundo coração acolhedor, generoso e configurado ao coração de Cristo. O Senhor nos ensina todos os dias que servir com humildade é a mais bela expressão do Evangelho e que servir aos pobres é servir ao próprio Cristo. Quando o Sagrado Coração de Jesus continue sustentando a sua missão por onde o Senhor passar. Parabéns, querido Padre Vitor, pelos seus 5 anos de ordenação sacerdotal, uma missão fecunda, que ilumina vidas e leva o amor de Deus aos que mais precisam. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Mateus 25, né? O Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, versículos 24 a 26. Com carinho, gratidão e as orações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de suas comunidades, pastorais, movimentos e serviços, especialmente de todos os agentes da pastoral do povo da rua. Oh, meu Deus. Obrigado, meu Deus, que mensagem linda. Eu não mereço não, mas Merece, é muito pouco, merece muito. Meu Deus, muito obrigado, achei lindo. Tem mais, gente? Nossa, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Uma empolgação dele. É mesmo, meu Deus. Obrigado demais. Pessoal muito especial. Que coisa boa, obrigado, viu? Obrigado. Vamos deixar aqui do ladinho. Obrigado. Obrigado, meu camarada. Por favor. Que coisa boa, muito obrigado. Obrigado, senhor.
Boa noite, Fábio. Parabéns pelos seus 5 anos de vida. O que falar para o senhor? Eu, Babica e a minha família somos gratos por sua existência e a sua passagem aqui na paróquia sagrada para São Jesus e Catarina. Pouco tempo que tivemos o privilégio de conviver com o senhor, eu tive e tenho todos os motivos de ser grata e privilegiada por sua vida aqui na Terra. No momento mais delicado na minha vida como mãe, o Senhor apareceu como anjo em pessoa. Tenho alguns anos aqui na paróquia, e cada padre que passa por aqui deixa um legado de frutos, amizades e ensinamentos aos paroquianos. Mas o Senhor foi diferenciando. Claro como Babica teve os seus momentos de estresse, logo com o Senhor. E aí Deus mostrou que a gente não deve pegar as coisas a ferro e fogo. O Senhor, como pessoa, e principalmente como um padre jovem, tem um coração enorme. E tenho certeza que Deus me enviou aqui para a Terra com essa missão de padre, para ajudar quem precisa na hora certa. Com o Senhor, aprendi a olhar as pessoas em situação de dor diferente. Eles são seres humanos igual a nós, de carne e osso. E com certeza, cada um ali não estão ali porque quer estar. Não estou aqui falando essas palavras porque o Senhor me ajudou. Não. É porque pessoas como o Senhor não precisam mostrar o que faz para o próximo, para gostar. Eu, como ser humano, cheio de defeitos, aprendi com o Senhor a hora certa de agir, mesmo no momento de explosão. Porque eu sou assim, mas já evoluí 80%. Também não estou aqui para me mostrar para o próximo o carinho e o amor fraterno que eu tenho pela sua pessoa. Obrigado. Fiquei muito triste no dia da sua partida, aqui na parte da paróquia. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz pelo Senhor
está tendo uma oportunidade única de estudos e conhecimentos ao Senhor servir como Pai. Obrigada por ter nos dado essa oportunidade de lhe conhecer. Claro, antes de Padre, o Senhor é homem, com defeitos e acertos, mas o pouco tempo de convivência com esse ser humano, sabe quando erra, sabe desculpar e sabe dar uma palavra de conforto ao próximo, mesmo se essa pessoa está errada. O Senhor, com palavras, sem ferir, sem julgar, e eu sou prova viva disso, porque esses meses para mim têm sido muito difíceis. Mas mesmo longe, o Senhor conseguiu me confortar e me dar uma luz. E isso não tem preço. A gente conhece o ser humano nesses momentos de angústia e aflição. E tenho certeza que o meu amor e da minha família pelo Senhor é eterno. Uma vida com boas amizades tem muito mais cor, mais graça e mais sentido. Amigos de verdade fazem parte de nossa história. E estão presentes nas horas boas e também nas mais difíceis. É assim que eu enxergo o Senhor na minha vida e da minha família. Essas amizades que sabem quando despertar um sorriso em um dia ruim e sabem ser acolhedor quando nós precisamos. Saiba que a sua amizade é um presente em minha vida e considero um grande privilégio poder contar com o Senhor ao longo da caminhada. Da mesma forma, estarei sempre ao seu lado, se precisar de oração ou qualquer outro obstáculo. Outro privilégio foi o Senhor estar na minha casa no dia do meu aniversário. Mesmo com todos os compromissos e uma viagem no mesmo dia do seu foi. Que honra! E mais o seu grande amor que sua mãe. Fazemos aniversário no mesmo dia. Isso é muita coincidência. Vou terminando, Padre Pedro. Dizendo que os rios não bebem sua própria água. As árvores não põem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Amém. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Obrigada, te amamos. A vida Que mensagem linda! Muito obrigado, meu Deus do céu. Nossa, que lindo. Eu anunciei. Meu Deus do céu. O que eu falo depois disso tudo? Em primeiro lugar, como que eu ia perder o baião de 2, uma amiga? Não tinha como negar um convite desse. Delicioso. Olha, eu começo dizendo o seguinte. Se eu pudesse fazer um pedido que acontecesse na hora assim, eu ia falar o seguinte: eu quero ser como elas disseram que eu sou. Isso é uma meta, entendeu? Não quer dizer que eu sou. Se eu for 10% disso daí que elas falaram, tá ótimo, graças a Deus. Olha, gostaria de agradecer muitíssimo, viu? Pela acolhida, pela amizade, pelas palavras de carinho, né, das pessoas aí que fizeram essa homenagem lindíssima. Fiquei muito emocionado mesmo. Eu achei que a única vez da minha vida que eu chorei, depois de grande, né? Minha família está aqui para comprovar. Foi quando eu ordenei padre, há 5 anos atrás. Única. Eu achei que ia chorar aqui hoje não. Chegou que encher de água, mas não chegou a descer. Mantive firme. Mas fiquei muito emocionado, meu Deus do céu. E peço que vocês continuem rezando por mim, viu? Cada um de vocês. Pessoal que está aí comigo há muito tempo. Meus familiares estão aqui, amigos de infância, amigos de faculdade, professores de faculdade.
amigos das pastorais sociais, pastoral carcerária, povo de rua, Sagrado Coração de Jesus, claro, que mora no meu coração de um modo assim. Eu sempre digo que foram 2 anos muito felizes na minha vida, né? Foi muito curtinho, né? Mas assim, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, assim, de verdade, de coração. Também estou feliz, claro, pela oportunidade de estudar, porque eu entendo, né? Que eu até gosto de estudar, mas eu gosto muito mais, né, de estar na atividade pastoral, nas coisas, no movimento. Mas eu entendo que esse estudo também é importante, né, para qualificar mais, para ajudar, para refletir. Enfim, então estamos aí firme, passando, né, uma atualização. Eu voltei tem uma semana mais ou menos, né, da Itália, acho que todo mundo sabe. Lá eu fiz uma experiência chamada doutorado sanduíche. Mas não foi por causa desse sanduíche que eu voltei mais gordinho, não. Doutorado sanduíche é um programa do governo federal que, através de um edital, né, de um concurso, a gente é enviado para fazer uma experiência na universidade estrangeira. Então eu faço doutorado na FAGE, que é a Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, e aí teve essa oportunidade do edital, e eu passei esse ano em Roma, que foi uma experiência muito boa, mas também, graças a Deus, estou de volta, viu? Então estarei na Arquidiocese de Vitória, ainda não com força total, por quê? Porque eu ainda tenho mais 1 ano e meio para terminar minha tese. Então estou escrevendo, estou trabalhando nela, estou pesquisando. Ainda não sei para onde que eu vou, o que eu vou fazer. É muito provável que seja alguma coisa mais tranquilinha, para eu poder continuar escrevendo, estudando, principalmente no dia de semana, por esse 1 ano e meio. Assim que eu souber, a gente espalha a notícia, né? Porque eu tenho certeza, né, que muita gente vai perguntar na porta, então já adianto que eu não sei. Não, aonde estou, eu sei. Para onde eu vou, eu ainda não sei. Tive com o Dom Anderson hoje à tarde, né? Dom Ângelo estava chegando de viagem, acabou que a gente não conseguiu se encontrar. E ele me falou: Padre Vitor, você vai receber um monte de desenhos, recados, cartas. Eu falei: como assim? Aí ele descobri que era dos nossos irmãos em situação de rua. E é muito engraçado, porque às vezes quando eu tô passando ali em Campo Grande, um lugar onde tem uma concentração, né, ele sempre fala assim: ô Padre Barbudo, sua bênção. Eu acho que se um dia eu fizer a barba, ninguém vai lembrar de mim. Mas muito bem, mas é muito bom, né, receber esse carinho, né, seja dos nossos irmãos em situação de rua, dos nossos irmãos encarcerados, e perceber que tem algo em comum, né? Lá na Itália, eu fiz uma pastoral do povo de rua só, uma abordagem de rua, e o perfil é muito diferente, né, porque é muito imigrante. Então a gente encontra muito irmão, assim, asiático, africano, médio oriental, latino-americano tem menos, mas tem também. E também, uma vez, fui no presídio na Itália. Foi uma experiência interessantíssima. Porque eu achava o quê? Que lá o presídio seria melhor e mais digno. O nosso é pior, mas lá também não é bom, não. É bem ruim também. Enfim, mas é muito bom você fazer essa experiência de ir ao encontro desses irmãos, né? Encontrar Cristo nesses irmãos. E, de fato, fazer essa vivência, né? Enfim. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, realmente muito obrigado, viu? De coração, não sei como dizer, não sei como agradecer. Né? Cada um de vocês faz parte da minha vida, do meu ministério. Rezem por mim, para que a gente cada vez mais cresça, segundo nosso chamado, nossa vocação. Por último, na verdade, antes que eu me esqueça, aproveitando aí que eu estou fazendo 5 anos de padre, gostaria de dar um recado para os adolescentes, para os jovens, tanto meninos quanto meninas. Se você, meu irmão ou minha irmã, sente no seu coração um chamado especial, se você sente no seu coração um chamado à consagração, saiba que se Jesus chama, se o Pai chama, Ele chama para coisas boas, coisa maravilhosa. Então tenha coragem de dizer sim a esse chamado, de discernir, de rezar, de procurar o padre, de partilhar, de procurar amigos,
pessoas sábias da comunidade que podem ajudar nesse discernimento, procurar o nosso seminário Nossa Senhora da Penha, no caso dos meninos, no caso das meninas, né, as congregações religiosas femininas, porque saibam que vocação acertada não é certeza de facilidades, claro, continua as mesmas dificuldades que tem na vida matrimonial, que tem na vida profissional. Difícil não é fácil. Jesus Cristo nunca disse que não teremos cruzes, teremos. Mas não prometeu facilidade, mas prometeu felicidade. Bem-aventurança, completude, sabe? Mesmo nas dificuldades, aquela graça, aquela consolação de estar no caminho certo, de estar fazendo a coisa certa, como disse a leitura, não para se servir, não para estar acima, não é isso. Mistério ordenado não é isso. Mas para amar e para servir, né? Para estar a serviço dos outros, para configurar ser Jesus bom pastor. Igualzinho a Jesus, pelo menos a gente tenta, para a glória do Pai, a serviço do próximo, de modo especial os últimos. Então, adolescentes e jovens aqui presentes, pensem na vocação, façam um discernimento vocacional e se Deus te chama a vida consagrada, tenha coragem de dizer sim e conte com o meu apoio e com a minha oração. Muito bem, fiquemos então de pé para pedir a bênção de Deus. Tem mais recadinho aí? Vou participar amanhã do quarto encontro do Cesano. Vamos pedir para o senhor enviá-los. Claro. Eu vou também os coordenadores que estão, todos os coroinhas cerimoniais que estão aqui. Podem vir os que estão de vestes, se também tiver algum no meio do povo aí, vem aqui para frente, por favor. Vem aqui, ó, de frente para mim. Que coisa maravilhosa. Alguns eu saí daqui nem coroinha eram, outros eu saí daqui eram coroinhas e hoje são cerimoniários. Muito bem. Todos cresceram um pouquinho. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos por essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que o Senhor chamou ao santo serviço do altar. Te pedimos, Senhor, que eles sejam formados na escuta da palavra. Te pedimos, Senhor, que as virtudes, dons do Evangelho cheguem à sua cabeça, iluminando, cheguem no seu coração, aquecendo, cheguem nas suas mãos, que eles coloquem em prática. Te pedimos, Senhor, que essas crianças e adolescentes tão próximos de Jesus, Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia, aprendendo consigo, cresçam cada vez mais os valores do Evangelho. Te pedimos ainda, aqueles irmãos e irmãs que os coordenam, os acompanham, de modo que saibam ser, nos momentos de necessidade, dificuldade, rosto misericordioso de Jesus na vida dessas crianças, adolescentes e jovens. Sobre cada um deles, que vão amanhã participar deste encontro arquidiocesano, vem a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para os nossos coroinhas, cerimoniários. Podem voltar, foram enviados, vão. E gostaria de informar que no dia 14 de agosto, uma sexta-feira, haverá o Pop Rua Jude, onde nós faremos recebendo as pessoas de vulnerabilidade social, procura de rua e as pessoas idosas. Será vinculada no site da Prefeitura de Carazinho com mais detalhes, porque terão pessoas que não têm documento e no documento será divulgado os documentos necessários para serem preenchidos o ano antecedente. Que diz aqui, né, que dia 14, Pop Rua Jude, um grande evento que reúne diversos passeios para dar celeridade em processos morosos que visam a autonomia do cidadão. E pessoas de rua e idosos estarão conosco diversos órgãos como INSS, TJ, MP, MPT, Defensoria Pública e a Justiça Federal. Serão dia 14 de agosto, na sexta-feira, será divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Então, todos fiquem atentos, será gratuito, todo o serviço prestado. Maravilha. Façamos chegar aos nossos irmãos em situação de rua. Você vem, volta. O que é aniversário, né, gente? Aniversário tem o quê? Oh, meu Deus do céu! Mas, gente, que lindo ficou! Olha só que lindo!
Muito bem. Posso morder assim? Depois da bênção, né? Depois da bênção. Pessoal, após a bênção, temos aí um momento aí, tá? Que maravilha, muito obrigado. Esqueci de agradecer algo muito importante. Todas as pessoas que contribuíram para essa celebração. A SEB Nossa Senhora da Penha, que nos acolheu. Eu fiquei sabendo com a equipe que foi montada, diversos pastorais. Sei que estava pastoral povo de rua, estava pastoral familiar, enfim, acho que as 8 comunidades. Enfim, tem toda uma organização aí. Então agradeço muitíssimo a todos e todas, a equipe de música, que tocou lindamente. Para quem não sabe, essas músicas que foram escolhidas, na verdade eu nem joguei essa responsabilidade toda, né? Porque eu tinha medo de sobrecarregar a equipe de música. Mas eu enviei e falei, olha, essas foram tocadas na ordenação. Se vocês souberem alguma e quiserem tocar, ótimo. Se quiserem tocar outros também, às vezes não sabe, né? Não dá tempo de ensaiar e tal. Mas tocaram tudo certinho. Todas as músicas. Muito bonito. Agradeço aí toda a equipe de música, realmente muito bonito. E também agradeço ao Padre Esteban. Ele me ligou pouco antes de eu vir para cá, dizendo que ele estava com a febre bastante alta, alguns outros sintomas, inclusive ele está aí no hospital. Não é nada grave, né? Não precisa ficar preocupados, mas, enfim, está se sentindo um pouquinho mal, ele justificou a ausência, mas agradeço muito a ele também pela acolhida, viu? E peço que vocês façam chegar a ele o meu agradecimento, né, e meu abraço. Vou fazer um pedido aqui, não tem custo, não precisa de Pix, é só 15 minutos que eu vou falar. É só um pedido. Rezem por nós, por favor, da pastoral do povo de rua. Sabe por que quem vai responder são eles? Precisamos ou não de oração? Sim. Precisamos ou não? Sim. Então, por favor, rezem por nós. O senhor também. Muito bem, com certeza. Maravilha. Peçamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, venha sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus, bom pastor! Os que deixam tudo pra ti e por lutar por um mundo novo não tenho lutar por um mundo novo não tenho o cidadão do Espírito fazer